público. Hoje, excepcionalmente, na quarta-feira. Quarta-feira, 20 horas, e a gente aqui está. Geralmente é nas terças e quintas, seria amanhã, mas excepcionalmente hoje nós estamos aqui numa quarta-feira, às 20 horas, para fazer uma entrevista, tratar de assuntos importantes. É sempre assim para o nosso grande público. Terças e quintas, às 20 horas, as ocasiões a gente receber os convidados, convidadas, e a gente escolhe assuntos importantes, a gente escolhe assuntos de interesse do nosso grande público. E assim será hoje, mais uma entrevista, e hoje nós vamos falar aqui de algo muito importante. Hoje nós vamos falar aqui sobre Espaço Estímulo Terapêutico. É uma empresa em Porá. É uma empresa que conecta educação com saúde e presta um grande serviço para o nosso público aqui de Iporá e até da região. E para falar sobre o Espaço Estímulo Terapêutico, e para vocês entenderem bem o que se trata, nós trouxemos ela aqui, a proprietária do espaço, é a Cristina Rodrigues Guimarães Barbosa. É com ela que eu vou passar a conversar agora, para a gente entender aí sobre tudo que diz respeito a essa conexão entre educação e saúde no que diz respeito a crianças e adolescentes, questões de dificuldade no aprendizado, tudo isso tem a ver com o espaço estímulo terapêutico, sobre atipicidades, enfim, muita coisa a gente vai falar aqui com ela. Eu convidei, ela aceitou vir, e quando ela aceitou vir, eu fiquei feliz, porque eu sei que o nosso grande público terá um assunto valioso e será de muito aprendizado o que ela vai dizer aqui agora. Cristina, boas-vindas, boa noite, satisfação te ter aqui. Boa noite, Valdeci. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, pelo convite e a oportunidade de estar vindo aqui falar da nossa clínica, no nosso município de Iporá. Isso, vamos falar com a Cristina e a gente vai entender tudo a respeito do espaço estímulo terapêutico. A Cristina, ela chega aqui acompanhada do marido, que é o Samuel Pires, é amigo nosso de longa data, de família tradicionalíssima aqui na nossa cidade. E eu passo, então, a falar com ela, a Cristina Rodrigues Guimarães Barbosa. Um pouquinho da Cristina é dizer que ela é pedagoga, é pós-graduada em psicopedagogia clínica e neuropsicopedagogia clínica, com formação em análise do comportamento aplicada, voltada ao desenvolvimento infantil e aos transtornos do neurodesenvolvimento. Ela, a Cristina, é fundadora do Espaço Estímulo Terapêutico, uma clínica multidisciplinar dedicada ao atendimento de crianças e adolescentes. Essa é a Cristina que a gente passa a entrevistar. Cristina, eu vou começar pelo básico, bem básico, que é te perguntar o que é, de forma geral, o Espaço Estímulo Terapêutico. O Espaço Estímulo Terapêutico é uma clínica multidisciplinar que engloba vários profissionais de áreas diferentes, como psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, terapia ocupacional, avaliação neuropsicológica e fonoaudiólogos. A clínica ela atende hoje transtorno do neurodesenvolvimento, que engloba todos os transtornos, como TDAH, autismo, síndrome de Down, TOD, transtorno de ansiedade. Você ocupou aí um vazio, né, Cristina? Sim. Porque precisava de uma empresa nesse segmento e vocês estão aí atuando, que tem a ver com autismo. A gente sabe que é uma questão que toda grande família aí tem sempre alguém com essa atipicidade e Iporá precisava disso e a Cristina trouxe para Iporá isso. Você é de Iporá, Cristina? Sim, sou de Iporá. É de Iporá. Casada com o Samuel Pires. E a gente passa, então, a entender mais o que é o espaço estímulo terapêutico. Agora, como é que surgiu, né, Cristina? Como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu essa ideia de criar o espaço estímulo terapêutico? Valdeci, o espaço ele nasceu de coração de uma mãe atípica que procurava uma clínica que fizesse o acompanhamento com seu filho que foi diagnosticado com anemia, com TEA, com transtorno, e essa mãe sou eu. O Davi foi diagnosticado com 1 ano e meio, e para nós, assim, tirou o chão nosso. Então é uma coisa bem pessoal, né, Isso. Cristina?
E interessante que você, mãe atípica e aí psicopedagoga, né? Pedagoga. Quer dizer, tudo a ver, então, para você empreender nesse sentido. Antes de nós ter o Davi, eu já trabalhava na inclusão. Eu já era professora de Sim. apoio. Eu já era professora de apoio, né? Então, sua vida tem sido nessa direção. Isso. Eu já era professora de apoio e quando nós recebemos o diagnóstico do Davi, eu me afastei, porque as terapias dele eram intensas, né? Eram muitas terapias e na época o Samuel trabalhava na fazenda, ele tirava leite, né? E aí eu fiquei por conta só das terapias do Davi, entende? Porque alguém tinha que estar fazendo esse acompanhamento. Para ter uma base, o Davi ele estuda num período e ele fica o período inteirinho dentro de uma clínica. Tipo assim, ele começa 1 hora e termina 5h30 as terapias dele. O Davi é nível 3 de suporte e quando eu recebi o diagnóstico, eu fui para Goiânia e a clínica mais perto que a gente foi orientada pela Unimed Goiânia, que a gente fez o plano de saúde, né? E aí eles encaminharam, o Samuel falou para mim assim, olha, Cristina, você escolhe São Luís ou Goiânia, mas para mim seria melhor São Luís, porque eu desloquei com os meus 3 filhos, né? O Davi é o filho mais novo e o Samuel ficou morando aqui em Porá, ia nos finais de semana para ver nós, e eu fiquei morando em São Luís 6 meses. E aí, no final desses 6 meses, eu já estava estudando sobre o autismo, né? Pelo fato de nós ter o Davi, então eu sou uma pessoa assim, eu sou muito intensa, Valdeci. Você se dedicou a isso. Eu me Já estava na educação inclusiva e aí aprofundou ainda mais no assunto. Isso, então eu me dediquei, eu acho que eu até me isolei de amizade, que eu coloquei na minha cabeça, eu preciso ajudar o meu filho nesse momento, eu preciso ajudar ele. E eu lembro quando eu estava em São Luís de Montes Belos, eu estava na ecoterapia, e aí o Samuel me ligou, porque o Samuel estava para poder ir para lá morar. E aí a gente ia abrir uma loja de conveniência num posto. E aí tinha um senhor lá, que era pai, que estava acompanhando também o seu filho na ecoterapia, e aí ele levantou e falou assim para mim, moça, deixa eu te falar uma coisa, eu não te conheço, mas querendo ou não, eu escutei você falando no telefone para o seu esposo estar vindo para São Luís e o seu lugar não é aqui. Seu lugar não é aqui. Seu lugar é lá na sua cidade. Empreender lá. Isso. Ele falou assim para mim, ele não me conhecia. Ele falou assim, eu não sei se você acredita, mas ele falou assim, eu nem religioso eu não sou, mas eu senti isso no meu coração para poder te falar. Um estranho te dando um recado de que você... Eu lembro que eu estava no telefone com o Samuel e estava chovendo, né, com a terapia, o menino dele também, junto com o meu outro menininho, aguardando ser chamado. Eu liguei, cheguei em casa, e eu liguei para o Samuel e para minha mãe e falei assim, eu vou voltar para Emporá, o meu lugar não é aqui. E aí a minha mãe falou assim, minha filha, você já foi, você tem certeza, o Davi já arrumou, porque em São Luís tinha uma clínica multidisciplinar, que era a Ser Kids, entende? Então, aí eu falei assim, mas o meu lugar não é aqui, eu vou ter que voltar. E eu lembro que eu e o Samuel parou um tempo a nossa construção para poder investir no tratamento do Davi, porque a gente, além de pagar um plano de saúde dele, que era a Unimed Goiânia, ainda a gente pagava com participação. Então, era só o Samuel que era por conta, né? Então, ficou, tipo, a gente pagava uns 4 mil de participação de plano de saúde, né? E aí eu falei para o Samuel que eu iria voltar. Voltei, marquei de novo as terapias do Davi aqui, mas na época não tinha uma clínica multidisciplinar, era picado. Tipo, eu tinha que andar em um lugar, a fono era em um lugar, a psicóloga em outro lugar, né? E aí, quando eu falei para o Samuel que eu ia abrir uma sala para atendimento individualizado, eu ia estar focando em transtorno do neurodesenvolvimento, né? E aí, o meu primeiro consultório psicopedagógico foi em frente à bebê. E aí, foi tão engraçado que eu sentei na escada e eu falei assim, Samuel, mas eu tô com medo de abrir um consultório, uma salinha desse tamanhozinho. O Samuel falou assim para mim, se você arrumar 2 crianças para fazer atendimento e dá para pagar o aluguel, já tá bom, né? E aí eu lembro que eu, nessa insegurança, né, e tudo, comecei
Fiz os pais gostaram dos atendimentos, né? Que foi oferecido, teve resultado e começou as indicações. E aí, quando eu estava fazendo um atendimento de uma criança, aí eu falei para uma mãe, falei assim, recebi uma proposta de ir para uma clínica trabalhar. E aí ela falou assim, Cristina, você não acha que você tem capacidade de ter sua própria clínica? E aí foi aonde que os outros pais também estavam com essa necessidade de ter... Te encorajaram. Me encorajaram e também eu vi que não era só eu que estava à procura de uma clínica multidisciplinar. Os outros familiares, as famílias também estavam, né? Porque, Valdeci, é muito difícil para um pai e para uma mãe que trabalha, né, fora, ficar deslocando. Tipo, a sessão é 45 minutos, você já sai daqui para ir para outra clínica, chega lá, você já perdeu. E dependendo do nível de suporte da criança, se é nível 1, nível 2 de suporte, nível 3, essa criança desregula ao sair da clínica. Então, até chegar lá, ela vai regular de novo e já perdeu o tempo. Então, a clínica multidisciplinar, ela facilita até para o pai. Ele chega lá, entrega a criança, né? Ou então fica aguardando na recepção e a criança ali dentro mesmo é passado para os profissionais. Então, muito interessante. É uma clínica que surgiu de uma questão pessoal, Sim. familiar. O Davi, seu filho, criança típica, e que por causa dele a clínica existe hoje. Por causa dele existe hoje Espaço Estímulo Terapêutico. Estamos entrevistando ela, a Cristina Rodrigues Guimarães Barbosa. Essa transmissão tem apoios. Nós contamos aqui nessa transmissão com os apoios do Baratão Shop, da BioEnge Soluções Ambientais, do Posto Rede Parceirão e de Laboratório Bioanálise. Laboratório Bioanálise é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e faz coleta fora de Iporá. O Bioanálise é um laboratório que faz coleta também em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Contamos aqui conosco com o Posto Rede Parceirão, 2 endereços para atender você. O Posto Rede Parceirão atende você em Israelândia, ali nas margens da GO 060, e também em Iporá, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Parceirão é a sua casa nas rodovias. Contamos aqui conosco com a BioEnge Soluções Ambientais. Quem em Iporá ou na região quer documentação na área de meio ambiente, procura BioEnge. Sim, BioEnge Soluções Ambientais, empresa da Maiara e do Endel. O contato da BioEnge é o 649-9623-5621. Essa transmissão conta com o Baratão Shop, o campeão de preços baixos. 4 décadas servindo Iporá e a região. E para quem mora dentro da cidade, aqui de Iporá, o Baratão vende pelo WhatsApp. Para isso, basta você memorizar aí e teclar 649-8154-1495. Baratão Shop, o campeão de preços baixos. Eu continuo aqui entrevistando a Cristina Rodrigues Guimarães Barbosa, ela que é a proprietária do Espaço Estímulo Terapêutico. Cristina, eu quero te perguntar sobre a educação inclusiva. Nós falamos aqui já de autismo, falamos de outras atipicidades, mas a educação inclusiva, ela engloba quais questões, quais tipos de crianças? Todo o transtorno do neurodesenvolvimento, né? TDAH, síndrome de Down, TEA. E a educação inclusiva, todas essas crianças têm o direito a estar na escola. Mas a escola também tem que estar preparada para estar recebendo essas crianças, né? Com capacitação para os professores, né? Porque a escola, ela, quando recebe uma criança que é atípica, né? Tem que ser adaptado o material, o recreio tem que ser supervisionado, né? Então, essa criança ela tem direito de estar na escola, mas ela também tem que estar num ambiente preparado para estar recebendo ela. E as escolas públicas das redes estadual e municipal não estão preparadas para isso? Valdeci, eu vou falar por mim, que os meus filhos estudaram nas escolas particulares e hoje estudam no município. O município ele faz um trabalho de excelência. Pelo menos eu não tenho nada que reclamar, do acolhimento, da parceria, né?
que o leque que a escola abriu. O Davi, eu falo pelo Davi, vou usar o exemplo do meu filho. O Davi é autista nível 3 de suporte, ele é não verbal. Ele fala pequenas palavras, mas se você repetir, falar para ele poder repetir. Ele não tem uma fala funcional. E o Davi, ele tem uma professora de apoio, uma professora regente que, nossa, eu confio nelas plenamente. Eu não tenho nada que está questionando da inclusão do município, não. Nem da escola particular. Mas eu vejo assim, que o município ele tem mais estrutura para receber essa criança do que numa escola particular, uma escola privada. E, e na rede estadual? Na rede estadual, como eu sou pedagoga, eu sempre trabalhei, foi mais no município, né? Na rede estadual, eu fui professora de apoio na época e a gente era responsável, nós, professores de apoio, era responsável por essa criança, por montar o plano de intervenção ali, adaptar, flexibilizar. Eu acompanhava essa criança, então isso vai muito de professores. Vai muito de professor. Vai variar de escola para escola, então. Isso, e também muito do profissional. Né? Mas eu, Cristina, quando eu trabalhava na inclusão no Estado, eu me envolvia muito emocional, sabe? Eu conversava muito com os pais, eu queria saber o que estava acontecendo, como que eu poderia estar ajudando, dando um suporte para esse aluno ali dentro da sala. E a gente também recebia um suporte da escola. Então, assim, eu não tenho nada que falar. Né? Cristina, agora a clínica, né, espaço estímulo terapêutico, é mais do que clínica, é escola também? Não, a clínica é só para dar condições para o tratamento. Para o tratamento, Isso. Para a criança frequentar a escola normal. Isso. Nós somos parceiro da escola e da família. Nós não caminhamos sozinhos. Não é um estabelecimento de educação. Não, eu sempre falo para os pais, a criança está na escola, durante a anamnésia, os profissionais perguntam, a criança está aí na escola, qual série, independente se essa criança tem um DI, uma deficiência intelectual, ela tem que estar numa escola matriculada. Sim. Porque a escola ela é fundamental para essa criança estar desenvolvendo. Socialmente. Né? Isso, ela tem que estar interagindo, porque lá na clínica, Valdeci, a gente vai executar o plano terapêutico que o neurologista, Sim. o neuropediatra passou. Não é educação. Isso, então, acontece em um período do dia, o ensino normal, Isso. em estabelecimento, e no outro período do dia, a clínica espaço estímulo terapêutico cuida disso. Até mesmo quando a gente recebe dos planos de saúde, eles perguntam qual que é o horário a criança estuda de manhã. Então, as terapias vai ser aplicada no período da tarde. Então, já tem isso até registrado no plano terapêutico da criança. Um abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. E um abraço para tantos, esses milhares que estão nos acompanhando aqui no Instagram, no nosso endereço OG Notícias, agora mais de 120 mil seguidores. E estamos também no YouTube, no nosso canal Oeste Goiano Notícias. E seguimos aqui falando a respeito do espaço estímulo terapêutico, a clínica que em Porá cuida de crianças atípicas. E eu programei aqui uma pergunta sobre autismo e que você fale de autismo e das demais atipicidades, que mais frequentes. Hoje a nossa clínica, nós temos mais crianças autistas, né? Mas a gente não atende só o autismo. A gente engloba, igual hoje... Transtornos em geral. Isso, a gente atende hoje crianças e atendemos também aos adolescentes. E porque hoje, Valdeci, com o leque, igual hoje temos a nossa clínica, os adolescentes também, os pais, sabendo já do diagnóstico, porque alguns recebem o diagnóstico tardio, né? E outros já recebem o diagnóstico precoce. Então, a gente faz os atendimentos com os autistas também e até a avaliação.
Através da avaliação, dá para você estar fechando o diagnóstico de um adulto. Igual a gente tem uma neuropsicóloga lá, que é a Raquel, que ela faz a avaliação para fechar transtorno junto com o neurologista, indicação para poder fazer a avaliação. E tem muitos adultos que fecham o diagnóstico de autismo. Está saindo muitos em laudos, entendeu? Então, a gente faz essa parceria junto também com o neurologista. A gente não fecha laudos sozinhos. Então, tem uma rede aí para... Isso, a gente não caminha sozinha. A gente tem a escola, a família... E terapia. Terapia e multidisciplinar. Isso. Quais são os profissionais que a clínica tem? É hora de você falar até da sua equipe. Hoje a gente temos lá fonoaudiólogos, né? Nós estamos com 2 fonoaudiólogas, terapeuta ocupacional, psicomotricista, psicopedagogas. Temos... A gente tem a terapia ABA, que a gente faz avaliação. A gente trabalha com a ciência ABA, né? Que o ABA geralmente é mais focado para crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista. Entendeu? Então, geralmente chega assim, especialização em análise comportamental, intervenção ABA. Então, geralmente quem faz esses atendimentos tem que ser uma pessoa que tenha formação e sabe fazer o uso da aplicação através de gráficos, de pasta, para poder deixar tudo registrado ali e mostrar para o pai um plano terapêutico. Como que essa criança está desenvolvendo o plano dela lá dentro da clínica. E a criança fica lá uma metade do dia? Depende, Valdeci. Tem crianças que o neurologista, a gente só executa em cima do que o neuro manda. Igual o meu filho, psicologia, um exemplo, é 10 horas semanais. 10 horas semanais, é 2 horas por dia, na semana, só de psicologia. Agora, assim, a criança chega com 10 horas semanais de terapia intensiva de psicologia, 5 horas de fonoaudiologia, ou 2 vezes na semana para fazer as terapias. Depende do plano que o neurologista faz a avaliação ali dentro do consultório clínico. Porque tem criança que precisa de mais de um profissional. Depende do suporte dessa criança e da necessidade que essa criança precisa. Quando você fala suporte, é a condição individual do paciente. É porque, assim, hoje o autismo é dividido, nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. O nível 1 que está dentro da esfera, mais leve. É o leve, moderado e o severo. Já chega para nós dentro do encaminhamento, assim. Crianças que não têm uma fala, crianças não verbal, entendeu? Que ela não se comunica. Ela é considerada nível 3 de suporte. Que é uma criança que ela precisa de mais terapia, ela precisa de mais suporte, entendeu? Que as terapias dela são mais intensificadas, né? Muito interessante, então, o trabalho da Clínica Espaço Estímulo Terapêutico. Para saber tudo isso, a gente está aqui hoje entrevistando a Cristina Rodrigues Guimarães Barbosa. Um trabalho que, conforme ela disse, surgiu aí de uma questão muito pessoal dela, do marido, o Samuel, uma questão familiar, e ela, mãe atípica, empreendeu e está cumprindo aí um belo papel. É uma empresa mais do que iporaense, né, Cristina? É uma empresa que atende a região. Sim, hoje o nosso público não é só do município, é das cidades vizinhas. Tem gente de Piranhas, Caiapônia. A nossa região estava desassistida e as cidades circunvizinhas ainda estão, né? Sim. Iporá tem a clínica, mas as demais cidades não têm. Não tem. Como que fala? Areanópolis. Montes Claros, Diorama, então, João-Passi, certamente das cidades circunvizinhas todas. Isso, porque já... E tem igual a clínica mais perto hoje aqui da nossa cidade em Poré, de São Luís de Montes Belo. Para você ver que São Luís, a clínica já está cheia. Está cheia. E aonde que... E Piranhas, que é uma cidade, não tem. Caiapônia não tem. Então, realmente é um público imenso para você atender. E está conseguindo atender? Estamos. Mas aí a gente, igual... hoje a gente atende, né? A nossa clínica ali perto do cartório. A clínica, vamos falar do endereço da clínica, que eu sei que vocês já estão almejando um espaço maior. Isso. É isso? Mas a clínica hoje está na Avenida Minas Gerais, lá bem no começo da Avenida Minas Gerais,
que é ali perto do prédio do cartório, do primeiro ofício, do prédio do Ministério Público, está ali por perto, o fórum está ali bem pertinho, a prefeitura não está longe, é bem ali no começo da Avenida Minas Gerais que está a clínica. Isso. E almejando um espaço maior. Isso. A gente sempre, o Valdeci, a gente pensa na qualidade do atendimento, porque a gente tem que fazer os atendimentos individualizados com cada paciente. Precisa de várias salas. Isso. Né? Então, não adianta a gente fazer atendimento com várias crianças de uma vez e não fazer aquilo que o pai e o plano terapêutico necessitam, entendeu? Para o desenvolvimento dessa criança. Ô, Cristina, e quando você recebe lá a criança para ministrar o atendimento, o pai acompanha isso? Ou a mãe? Quando a criança tem uma resistência grande de entrar, ficar sozinha com a terapeuta no ambiente lá, a terapeuta convida a família para estar entrando e ficar ali ó, no cantinho ali fazendo o acompanhamento, e ela fica na mesa, tem a mesinha pequena, tem a mesa maior, entendeu? E tem o tatame. Então, o pai fica ali no momento, e quando a criança vai começando a ter um vínculo com a clínica, com a terapeuta, aí o pai já vai desvinculando. Então, a gente dá esse acesso para os pais, para estar participando junto conosco. E nós até achamos melhor os pais entrar, porque eles têm que dar continuidade nessa terapia, não só ali dentro essa criança tem que desenvolver, mas o comportamento dela, ela tem que generalizar para todos os ambientes, entendeu? Então, ali eles é convidado, se a família, se a criança, a anamnésia é feita com o pai. Então, mas aí tem pais que têm receios, Valdeci. O que você está fazendo com o meu filho lá dentro? Como que funciona? O que vocês estão aplicando? Por isso você deixa presenciar. Isso. Por que o meu filho está chorando? Uai, a criança está entrando. Tem uma resistência. Entendeu? Chora. É normal. Isso. Mas a nossa clínica tem câmeras. Entendeu? Tem câmeras dentro da sala. Às vezes eu ligo a câmera, tipo, igual tem no meu celular. Aí o pai fica, nossa, essa câmera aqui serve? Funciona? Falei, funciona. Eu posso ver? Então, eu tenho que mostrar para o pai. Se está ali com o seu filho, então ele tem direito de assistir, né? Então, eu deixo ali o pai bem... É isso aí, estamos aqui em uma transmissão ao vivo, aqui no OG Notícias. Obrigado pela preferência de nos acompanhar aqui para saber mais sobre esse assunto tão importante que estamos fazendo levar até você. E para aquele que vai nos assistir depois, curta aí o vídeo e compartilhe, já que o conteúdo é de interesse do nosso grande público de Iporá e da região. Essa transmissão tem apoios do Baratão Shopping, a Bioenge Soluções Ambientais, o Posto Rede Parceirão e o Laboratório Bioanálise. O Laboratório Bioanálise é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e coleta além de Iporá, também na região. Coleta em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. O Posto Rede Parceirão tem 2 endereços para atender você. Tem um combustível que te leva mais longe pelo menor preço. O Posto Rede Parceirão atende você em Israelândia, ali nas margens da GO 060, e também em Iporá, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Bioenge Soluções Ambientais. Essa empresa é para você que quer documentação na área de meio ambiente. Bioenge Soluções Ambientais, empresa da Maiara e do Endel. O contato da Bioenge é o 649-9623-5621. Baratão Shopping, 4 décadas servindo Iporá e a região. É o campeão de preços baixos e atende você. Quem mora dentro de Iporá, em algum bairro, pode pedir pelo WhatsApp. Para isso você tecla 649-8154-1495. Você pede no campeão de preços baixos, que é o Baratão Shopping. Você falou um pouquinho aí, e eu quero que você enfatize, porque você disse que o atendimento lá faz com que pai leve aquilo para todos os ambientes. E tem uma orientação para os pais para como lidar com a criança fora da clínica Espaço Estímulo. A gente faz orientação parental. A gente convida essa família que faz o acompanhamento com essa criança, que é responsável, e a gente dá um treinamento para esses pais, para eles poderem dar continuidade o que a gente está executando dentro do plano terapêutico com a criança dentro da clínica, né?
Então, a fonoaudióloga passa exercícios, né, de como fazer para essa criança estar evoluindo na fala. A psicóloga, se essa criança não faz um contato visual, se ele não atende pelo nome, então usa técnicas como que deve ser feito em casa para o que a gente, como que a gente aplica dentro do ambiente ali dentro da clínica. Aí essa profissional orienta essa família, igual o pai chega e fala: o meu filho não faz contato visual quando eu chamo ele pelo nome. Como que eu faço para reforçar para ele saber que ele chama Davi? Você orienta nesse Isso, caso. aí a gente orienta, a gente fala assim, que ou você fica na altura da criança, né? Ou então você pega algum objeto e faz assim para ficar perto do seu rosto, para você estar chamando a atenção para ele. Existem técnicas, então, e vocês Isso. orientam. Se a criança, meu filho não aponta, eu gostaria que o meu filho apontasse, identificasse igual, Davi, você quer água? Aí, Mostra a água. isso, mas aí você só entrega a água se a criança apontar. Mas Cristina, ela não sabe apontar. Você vai pegar, vai torcer, tipo, pegar a mãozinha e vai treinar o apontar com essa criança. O apontar para tudo. E isso a gente dá orientação até na escola, para esses professores também, fazer para essa criança evoluir, né? Mais rápido e chegar, né? Cristina, são muitas técnicas que vocês têm para conduzir o trabalho lá dentro da clínica Espaço Estímulo Terapêutico. Agora eu preciso te perguntar o seguinte: até que ponto dá resultado? É 100% de resultado ou nem sempre? Que percentual que você avalia aí de objetivo obtido? Valdeci tem que dar resultado. E tem dado resultado? Tem que dar resultado, porque se não der resultado, o médico não mente. Ele vai falar para o pai: olha, alguma coisa está errado. Ou a clínica, ou a clínica ali não está aplicando o plano terapêutico que deve ser aplicado. Se aplicar o plano terapêutico, vai dar resultado. Dá resultado. E tem dado resultado. Valdeci, mas eu sempre oriento as famílias. A clínica não caminha sozinho. O pai tem que estar em Interação com a família. Tem que estar. E o pai, ele tem que entender o que é esse diagnóstico. Ele tem que estudar, sabe? Ele tem que aprofundar, porque ali, esse paciente, ele vai passar ali em cada profissional e vai ficar 45 minutos. Então, essas terapias, ela tem que dar continuidade em casa. Entendeu? Tem que dar continuidade em outros ambientes. Ah, mas o meu filho é autista. Eu não vou sair porque ele dá crise. Então, a gente tem que trabalhar essa crise. Porque, mas o meu filho desregula. A gente tem que trabalhar essa desregulação, essa rigidez cognitiva, né? Eu falo, Valdeci, pelo meu filho. O meu filho, eu ia nas consultas, eu saía chorando, sabe? Então, eu vejo assim, que não só a criança precisa de um tratamento, mas o pai também precisa. Saber conviver com isso. Não, tem que saber conviver. E se o pai não está bem psicologicamente, procurar ajuda. Muito bem. Sabe? Então tá aí, ó, ela afiança a gente de que dá resultado, né? Tem toda uma técnica que, se aplicada, vai dar resultado, e assim tem sido lá na clínica Espaço Estímulo Terapêutico, a clínica que está lá sobre a coordenação dela, da Cristina Rodrigues Guimarães Barbosa. Cristina, agora é hora da gente falar de custo financeiro para isso. O que custa o atendimento? É hora de você falar dos convênios que você certamente tem e de como é que o pai vai custear e bancar e o que custa o atendimento na clínica. Valdeci, antes da gente entrar para esse tópico, eu gostaria de fazer uma complementação, igual você perguntou, Sim. Cristina. Dá resultado? Sim. Mas esse resultado, Valdeci, ele não vem com um mês, não. É demorado. Ele é demorado. Às vezes o pai, eu vejo que os pais ficam angustiados procurando... Querendo um resultado muito rápido. Isso. Então, eu sou bem sincera. Eu falo assim, hoje, igual, vamos falar de um nível 3 de suporte, que ele precisa mais de intervenção. O Davi, o Davi, hoje que eu estou colhendo os frutos que ele passou dentro das clínicas, entendeu? Das terapias. Então, não foi com um mês, não foi com um ano, não foi com 2 anos.
Não foi com 3 anos. O Davi hoje tem 6 anos. O Davi agora que faz um contato visual, quando a gente chama ele pelo nome. A família mesma achava que ele era surdo, porque ele não respondia comandos. O meu filho tinha seletividade alimentar, hoje o Davi come praticamente de tudo. Ele lancha o lanchinho da escola. O Davi antes ele ficava mais era no leite, ou então em pipoca, skinny. Hoje ele é uma criança desfraldada. E isso demandou anos, Cristina. Demandou. E às vezes o pai chega, porque eu falo para você, eu recebo mensagem do pai falando assim: ah, não, Cristina, tem 3 meses eu não vi resultado no meu filho. Não, infelizmente. É demorado? 3 meses é pouco tempo, né, Cristina? Depende, tipo, se for Se o nível 1. suporte for... Isso, se for 3. nível 1 de suporte, a criança vai. Eu tenho lá... Mas o suporte 3 é um caso mais grave. Sim, Valdeci, porque ele tem atraso na fala. Ele tem o meu filho não sabia pular. Uma coisa simples que era para uma criança pular. Davi pula. Ele não sabia o que era pular. Então, ali é trabalhado, né? Todos os pré-requisitos. Cognitivo, Cristina, e uma vez conquistado a habilidade de pular, por exemplo, uma vez conquistado isso, fica permanente? Fica. Hoje o Davi anda de bicicleta. Hoje ele anda de patinete. Ele anda do skatinho dele. A coordenação motora dele é muito boa. Então, aquilo que eles conquistam, eles... tipo assim, aquilo que foi perdido porque tem a poda neural. O Davi, com 1 ano, dentro do transtorno do espectro autista, tem a poda neural. A poda neural, às vezes o pai chega e fala: o meu filho falava e parou de falar. É a poda neural. A poda neural pode acontecer até 7 anos. Entende? Então, tipo assim, ele vai recuperar, com as terapias, ele recupera aquilo que foi perdido. Então tem que ser paciente com o paciente. É isso aí. Agora vamos falar dos valores, Cristina. Quem tem filho com atipicidade vai procurar a clínica. Fala dos planos que você tem, os convênios. Fala disso. Valdeci, os nossos valores também dependem muito do encaminhamento médico. Você quantas sessões que vai fazer mensais? Entendeu? 2 horas semanais, equivalente a 8 sessões mensais de uma terapia. Então, lá a gente trabalha com pacote. Se o pai falar, não, eu quero vir fazer, a gente negocia. Até mesmo ali com o pai, entendeu? A condição que esse pai hoje tem condição de estar pagando. Porque a gente tem o valor e aí a gente monta os pacotes, entendeu? Tem o valor individual dessa sessão e a gente também faz os pacotes para fazer o atendimento dessa criança por particular, né? E hoje a gente é credenciado pelo IPASGO, a gente credenciou recentemente pelo IPASGO agora, pelo CACI, Viva. Então, a gente tem esses 3 planos e tem a Unimed Goiânia, a gente não é credenciada, a gente atende por insuficiência de rede. O pai chega com a demanda, com o pedido, encaminha para nós e o pai mesmo faz a solicitação e chega, tipo, eu quero na clínica espaço estímulo terapêutico. Eles entram em contato, o plano de saúde, para ver se a gente tem essa disponibilidade e a agenda para estar atendendo essa criança. Agora, no particular, Cristina, uma sessão, preço médio, qual é? Valdeci, geralmente as sessões são mais tabeladas, tipo, fonoaudióloga é 150, entendeu? Psicóloga também, do mesmo valor. Aí, quando o pai faz o pacote, fica R$125. Muito bem, é isso aí. Falando aqui com a Cristina, falando sobre a clínica Espaço Estímulo Terapêutico, e a gente vai caminhando aqui para o final de um papo que a gente fez levar até vocês um assunto muito importante. E nós vamos caminhar para o final aqui, Cristina, mas eu preciso saber de você o seguinte: o seu marido, o Samuel Pires, eu sei que ele é o seu aliado ali de dentro da clínica. Qual que é o papel do marido do Samuel lá dentro? O Samuel, hoje ele fica por conta do faturamento, né? De tirar guias, né? Frequência. Ele também dá um suporte ali também até nos atendimentos quando alguma criança dá crise, desregula, que chega a bater, né? Então, geralmente as meninas têm uma confiança com o Samuel e os pais também. O Samuel é um terapeuta ali dentro.
Ali na recepção, porque o Samuel ele é uma pessoa muito agradável. Ele é uma pessoa agradável, bom para conversar, o Samuel passa tranquilidade, porque, igual eu falo, a família já chega ali sobrecarregada, né? Então, tem que estar ali com pessoas ali na frente, a nossa recepção chega, então, a nossa recepção tem que ser uma recepção ali agradável, para poder estar acolhendo essas famílias, né? Então, hoje o Samuel tem um papel fundamental, o Samuel é formado em administração, e ele também, ele já sabe, né, fazer esse controle. Foi aonde que eu convidei o Samuel a abraçar a causa da clínica junto comigo. E aí fica uma empresa de família e que surgiu por causa de uma questão também familiar. É interessante isso. Parabéns, Cristina, pelo trabalho que vocês fazem, e a gente vai encerrar o bate-papo. E para encerrar, eu vou deixar você bem à vontade aí, para você falar de algo mais que seja importante ser dito e que, de repente, eu não perguntei. Fique à vontade aí para você, até para você, o chamamento para o povo da região para fazer uso da clínica. Valdeci, o que eu tenho para falar para as famílias que têm algum filho ou amigo conhecido, né, que é atípico, quando a gente recebe o diagnóstico, parece que o mundo da gente desaba, né? Então, é um processo para uma mãe. Vou falar para uma mãe e o pai, mas eu vejo que assim que pesa mais para a mãe. Né? Convive mais de perto com o filho, né? Então, isso é sofrido com a mãe. Então, eu tenho que falar assim, que a família tem que ser uma rede de apoio. Às vezes, a gente recebe alguém conhecido que fala assim, mas eu tenho vergonha de estar falando para fulano que o filho dela é diferente, tem comportamentos diferentes, desenvolve diferente. Eu falo, e eu sempre falo, olha, chega e fala. Porque quando você procura ajuda, quando essa criança tem um atendimento precoce, para ela desenvolver é mais fácil. Quando a gente já procura na fase adulta, essa pessoa ela já passou ali por várias barreiras. Então, não tenha vergonha, procura ajuda. A nossa clínica Espaço Estímulo Terapêutico está de portas abertas para estar acolhendo, para estar conversando. Se você, num momento, não tem condição financeira de estar pagando ali as terapias, eu e o Samuel, a gente faz doação das terapias, né? Quando a gente vê que essa família não está, porque a gente está... Família que está no cadastro único, de repente, pode ter uma facilidade. Isso. A gente faz um preço mais acessível. A gente conversa com o pai, com a mãe, a gente dá essa orientação parental. Então, eu quero falar para você, se você tem um filho atípico, ajuda seu filho, seja a voz do seu filho, porque hoje você pode ajudar ele, não fica quieto. Não fica quieto. Se vocês verem, vai para YouTube. YouTube hoje tem muita informação para você estar trabalhando, fazendo desenvolvimento com essa criança. Hoje tem faculdades em AD, tem cursos de capacitação para dar uma orientação. Às vezes tem pais que só vai na nossa clínica para conversar, pedir ajuda, assim, conversando. Então, você tem endereços na internet aos quais famílias podem recorrer. Não, a gente não tem o endereço, mas ainda que... Sim, mas você sabe de sites? Sim. A gente não tem um endereço assim, nosso, que a não gente já gravou. Sua. Isso. É até interessante, Valdeci. Fazer também. É para a gente gravar. A clínica pode ter um canal aí no YouTube para disponibilizar informações. Isso, mas a gente sempre indica profissionais que estão aí, que entende do assunto, né, para poder estar orientando esse pai que precisa também fazer essa intervenção em casa. Hoje tem curso de assistente terapêutica, eu tenho esse curso, eu comecei a aplicar, eu fui AT do Davi em casa, né, trabalhava as terapias, fui treinada também pelos profissionais, mas o pai tem que estar aberto para isso, tem que estar aberto para poder estar fazendo essa aplicação desse plano terapêutico em casa, né? Por isso que eu falo, a criança ela não tem que desenvolver, não é só no ambiente terapêutico. Essa criança ela tem que desenvolver em todo o ambiente, ela tem que generalizar esse comportamento em todo o ambiente. É isso aí, muito bom. Realmente,
Muito útil o conteúdo de hoje da nossa transmissão aqui no Instagram, aqui no OG Notícias. Estivemos também aqui no Oeste Goiânia Notícias, que é o canal nosso no YouTube. Muito bom, Cristina, ter te recebido aqui e você ter prestado tantas informações e saber que essa clínica está aí muito eficiente para servir por aí a região. Bom demais. Muito obrigada, Valdeci. A gente que termina aqui, Cristina, nas nossas entrevistas, sempre entregando aqui umas lembrancinhas para quem vem aqui ser entrevistado ou entrevistado. Presentinhos personalizados. Está aqui para você uma caneca personalizada com o seu nome e também tem um espelho também aqui, um espelho personalizado com o seu nome. Muito obrigada. Valeu demais. Valeu, Cristina. Valeu, Samuel. Sucesso para vocês lá na clínica. Obrigada, Sucesso. É isso aí. Foi muito bom. É sempre assim, gente. Nas terças e quintas são os 2 dias da semana que a gente faz aqui as entrevistas. Hoje, excepcionalmente, nós fizemos aqui na quarta. Mas na terça-feira estaremos aqui. Sempre a gente traz aqui pessoas que vão trazer assuntos importantes. Eu vou aqui agora antecipar o assunto da próxima terça-feira. Quem vai vir aqui terça é o Júnior Correia. Ele faz política em Porá, é um pré-candidato a deputado estadual. Ele será o nosso entrevistado na terça. Até lá, um abraço a todos.